Vamos iniciar a nossa videoaula de hoje sobre controle cultural, como uma das medidas de controle alternativo de doenças de planta. Doença de planta é uma sequência de eventos concatenados, um processo dinâmico decorrente da interação planta-agente causal meio-ambiente, exprimindo-se na forma de distúrbios estruturais e fisiológicos prejudiciais em maior ou menor grau à planta. O que é o controle cultural? Entende-se por controle cultural o manejo das condições de pré-plantio e durante o desenvolvimento do hospedeiro em detrimento ao patógeno, com o objetivo de prevenir ou barrar a epidemia por outros meios que não sejam a resistência genética e o uso de pesticidas. O objetivo do controle cultural é reduzir o contato entre hospedeiro suscetível e inóculo viável, de maneira a reduzir a taxa de infecção, bem como o progresso da doença. A fundamentação do controle cultural baseia-se em 3 princípios. O primeiro, de suprimir o aumento ou destruir o inóculo existente, ou os dois ao mesmo tempo, de tal sorte que evite-se ou então reduza o potencial de inóculo existente para diminuir as consequências, no caso, a incidência da doença. Uso da tática de escape das culturas ao ataque potencial do patógeno. Procurar realizar plantios em áreas em que o patógeno ainda não tem potencial de ataque, áreas indenes da presença do patógeno. Depois, o bom manejo do hospedeiro, visando conferir o máximo de resistência possível. Um manejo adequado, solo, água, planta e ambiente, de tal sorte que proporcione condições de excelência para o bom desenvolvimento da planta. Vale ressaltar, para a aplicação do controle cultural, a importância de se conhecer bem o patógeno, de se conhecer a sua biologia, consequentemente também de se entender sobre a etiologia, que é o estudo da causa das doenças. Entender como, onde e por quanto tempo o patógeno sobrevive na ausência do hospedeiro e das medidas de manejo para o seu efetivo controle. É de fundamental importância esse conhecimento para que as medidas de controle cultural adequadas sejam aplicadas. A rotação de cultura é uma das práticas mais antigas, de maior utilização e tem um efeito direto sobre a sobrevivência do patógeno, além de ser salutar para a vida do solo e a manutenção dos níveis de produtividade. A sobrevivência de patógenos radiculares durante o período, através da colonização saprofítica dos restos culturais, principalmente fungos, através de esporos, de resistências, as bactérias também, com os talos bacterianos, os nematóides através de ovos e larvas que se perpetuam no solo, caso medidas não sejam adotadas para o efetivo controle e a supressão e ou diminuição do potencial patogênico. Práticas culturais. Dentre as práticas culturais, a primeira delas recomendada é que o produtor use material propagativo sadio. Ao adquirir mudas, estacas, procure obter de produtores certificados pelo Ministério da Agricultura. O produtor deve diariamente fazer uma inspeção no seu plantio para eliminar plantas vivas doentes, pois são foco
de propagação da doença. Essa prática de eliminação de plantas vivas doentes é conhecida como ROG. É salutar também a eliminação ou queima dos restos de cultura, porque também são fontes de inóculo, principalmente na manutenção da sobrevivência do patógeno. A inundação de campos e pomares nas condições do semiárido nordestino é uma prática de muita limitação, que é relativo à economia, aos custos, que é relativo também às questões ambientais da disponibilidade d'água. Incorporar matéria orgânica ao solo é muito salutar. A matéria orgânica contribui sobremodo para a manutenção do equilíbrio biológico, a par de contribuir para a propagação dos micro-organismos antagônicos de patógenos. O bom preparo do solo, através de uma aração que possa expor as partículas dos patógenos, ovos, larvas e nematóides, poros fungos, a ação de raios solares também é benéfica. E uma boa adubação visando conferir resistência à planta. A irrigação, não só o bom dimensionamento, como também o tipo de irrigação a ser utilizado é de fundamental importância para a manutenção das condições hídricas ideais para a planta. Densidade de plantio. Recomenda-se utilizar uma densidade de plantio que permita uma boa aeração entre as plantas, uma boa circulação do ar, de tal modo a evitar um microclima favorável aos patógenos. Épocas de plantio e colheita. É fundamental que no seu planejamento o agricultor faça o correto planejamento da época ideal de plantio e de colheita para driblar possíveis ações de agentes patogênicos. Todo cuidado diz respeito à utilização da enxertia e poda, mantendo-se a asepsia para evitar a disseminação de doenças. E a poda, principalmente a poda de limpeza, visando a eliminação de partes vegetais que estejam atacadas por patógenos. As barreiras físicas e meio-óticos para o controle de vírus são fundamentais, pois elas irão ser um anteparo fundamental para pulgões, para mosca branca e para trips. Isso é fundamental em um plantio. Gostaríamos de chamar a atenção que o uso dessas técnicas isoladamente quase sempre é insuficiente para chegar a um controle adequado da fitomoléstia. Combinar técnicas aliados a outros métodos de emprego, como controle físico, genético, biológico, é altamente salutar, eficiente e recomendável na aplicação do controle alternativo de doenças. Essa é a nossa bibliografia consultada. Agradecemos a atenção pela aula de hoje.